Recentemente, vocês me viram falando sobre algumas plataformas de lives. A Loco, que deu um migué em alguns. A Kiki, com um passado bizarro e um jeito de atuar no mínimo suspeito. E por algum motivo, muita gente sentiu falta dela. Aqui teve até quem achou que eu tava defendendo a senhora Twitch. Mas não se engane, meus caros. A Twitch, dentre todas essas, é a com mais defeitos. Quando você é a maior plataforma de lives do mundo, e mesmo assim deixa o site mofando, sobrevivendo às custas de outras empresas, cagando na cabeça do próprio público e espremendo os streamers até a última porcentagem, principalmente os brasileiros que ganham a pior divisão possível, você automaticamente cria um ambiente onde só os gigantes sobrevivem, porque o público deles é tão grande que a plataforma vira só uma vírgula. E desculpa ser o cara que vai te falar isso, Twitch, mas não são os grandes streamers que fazem uma plataforma, são todos eles, principalmente os menores. E hoje dá pra ver com clareza que vocês nunca pensaram neles, nem nos streamers, nem no público. Aqui já foi o coração das lives, hoje tá sangrando, perdendo audiência, perdendo streamers, perdendo dignidade, e é por isso que vocês não vão resistir ao fracasso. Olá amigos, como é que vocês estão? Enfim, acho que o último vídeo da minha minissérie de vídeos sobre plataformas de live, porque as que restaram eu não utilizei muito, talvez só isso já mostre que elas não são tão relevantes assim, zoeira. Mas pro primeiro ato do vídeo de hoje, eu vou convidar o Celito Físico pra explicar pra vocês a ascensão da Twitch, caso não tenha ficado claro. Sou eu que vou aparecer aqui, tá? E desculpa a demora pra postar, esse vídeo deu um trabalhinho, então se gostar dele, considera um likeão aí e usar o hype. Valeu! A Twitch, por muito tempo, foi a rainha das lives, o palco principal onde a mágica da internet acontecia. Era a plataforma que não só revelava talentos, mas também que criava lendas, da onde surgiram memes que definiram gerações e onde a galera dos games era mais forte. Mas se você ligar na Twitch hoje, vai perceber que ela é apenas uma sombra do que já foi. E o mais irônico é que essa queda foi por culpa dela mesma. Mas pra entender isso, a gente precisa voltar um pouco. Antes da Twitch ser a gigante que a gente conhece hoje, ela era só uma parte de jogos dentro de outro site, o Justin.tv, lá em 2007. Era só um cantinho, mas era um cantinho que funcionava muito bem. E foi em 2011 que os criadores tiveram a ideia que mudaria o futuro. E se a gente separasse só a parte de games? E ela, claro, precisava de um nome. Então nascia, simples assim, a Twitch TV. De repente, a plataforma explodiu. Enquanto o próprio YouTube ainda estava meio perdido, tentando entender o que era uma gameplay, a Twitch já era o ponto absoluto dos jogos online. Dos campeonatos de esportes mais sinistros, até a galera que só queria assistir um cara jogando e gritando pra câmera. E em menos de 2 anos, em 2013, eles já tinham a incrível marca de 45 milhões de visitantes únicos por mês. A Twitch já não era mais só um site, ela era a casa de muitas comunidades que começaram a ditar o futuro do entretenimento digital. A cada clique, a Twitch virava mais e mais uma força. E não demorou para as outras pessoas, para as outras empresas começarem a perceber o tamanho do fenômeno. E foi aí que, em 2014, a gigantesca Amazon chegou com 970 milhões de dólares e comprou tudo. Uma compra que prometia levar a Twitch para outro nível e, de fato, nos primeiros anos isso realmente aconteceu. Com a Amazon, a Twitch era imparável. Lançaram o Twitch Prime, que dava inscrições de graça e também jogos, um benefício que segurou muita gente. Começaram a pagar os streamers com os bits, assim como uma nova forma de ganhar grana, e fecharam contratos milionários com os maiores times e campeonatos de esportes do mundo. Mas foi exatamente nesse ponto que a coisa começou a virar. A Amazon, uma empresa que só pensa em crescer e lucrar, começou a impor a visão dela. E a Twitch, que nasceu de um jeito mais orgânico, começou a sentir a pressão para crescer a todo custo, mesmo que isso significasse perder a cara dela. E foi aí que os primeiros sinais de problema apareceram. Teve aquela famosa onda de banimentos sem sentidos, gente sendo banida por pouca coisa, enquanto outros faziam um monte de besteira ao vivo e pareciam intocáveis. E isso é algo que infelizmente a Twitch mantém até os dias de hoje. Que no meu último vídeo sobre a Kiki, eu cheguei a comparar as plataformas e teve uma galerinha aí que ficou meio puta, achando que eu tava defendendo eles exatamente nesse ponto. Mas até então eu continuo achando que a moderação pra banir streamers na Kiki é mais porca do que na Twitch. Mas é claro que até na Twitch existe uns casos bem bizarros. Como até recentemente o que teve onde alguns streamers começaram a levar muitos bans, sem aviso, sem nada.
do dia pra noite. E ninguém tava entendendo o motivo até que eles começaram a ver o que eles estavam fazendo e descobriram uma nova diretriz na plataforma que não permitia os streamers flodar ou compartilhar o link de outras plataformas de live na própria live deles. Foi bem nessa época ali onde a Loco começou a contratar streamers e até mesmo a Kik. Ou seja, esses streamers estavam fazendo lives simultâneas na Twitch e em outra plataforma, divulgando os links dessas outras plataformas, normalmente com aquele papinho de quer me assistir sem anúncio, é só assistir nesse link aqui. E a Twitch simplesmente respondeu isso falando que não gostou da situação e baniu os caras do dia pra noite. O que é realmente bem paia, porque a maioria não tava sabendo que isso era proibido, mas também mostra que a Twitch sabe da existência dessas outras plataformas e talvez se sinta ameaçada. O que é meio irônico, porque no começo a Twitch era mestre em ouvir a galera. Pra você ter uma ideia, até aquele emote famoso que tem lá dentro, o capa, esse rostinho aqui que as pessoas usam pra ironia ou coisa do tipo, surgiu de um programador que trabalhava lá dentro, que tinha um apelido de Josh. Ele mesmo colocou a foto lá e ficou assim. Isso mostra um pouco do que a Twitch era no começo, da raiz da Twitch, feita de dentro pra fora, com um foco que, como a gente pode ter nas palavras do próprio cofundador Justin Kan, era de fazer os gamers se sentirem amados e cuidados. Well, I think what really worked is my co-founder Emmett identified that gamers were what we wanted to focus on, and Kevin Lin, who's our COO, they went to gamers and asked them, like, what can we do to make you stream on Twitch? What can we do to make your experience better? And so they spent a lot of time doing that, and just really creating that tight feedback cycle with the customers and talking to the customers was huge. That's what made them come and stick and really feel like they were listened to. You know, your customers want to be loved and they want to feel like you care about them. And so if you listen to them, that's a really great way to show you that you care. Fato curioso é por causa desse cara aqui que a Twitch antes era Justin TV, é por causa do nome dele. Uou. Mas aí numa tentativa de peitar o YouTube e até mesmo o TikTok, eles começaram a empurrar aquelas lives com categorias tipo IRL, que significa na vida real, só conversa, que a gente já fala mais um pouco sobre essa categoria, porque entram umas coisas aí que não são só conversa. O problema não é misturar as coisas, mas sim perder o foco do que ela já foi. A Twitch, que era a casa dos gamers, acabou se perdendo e querendo se tornar tudo pra todo mundo. O que fez a plataforma virar essa potência, os jogos, a paixão dos criadores por esse universo e o próprio público, que era muito fiel, começou a ser deixado de lado. Uma prova disso é bem fácil, na real. Há um tempo na Twitch começou a ficar bem comum um formato de stream bem duvidoso, onde normalmente streamers femininas simplesmente abriam suas lives e ficavam quase que nuas, até em alguns momentos rolou de elas ficarem nuas, e enfim, aquela coisa toda se sexualizando ao extremo. Eu não preciso mostrar tudo aqui, né, senão a gente já vai ter que trocar de site. A questão é que a própria Twitch é meio contra isso tudo, e até hoje, até os dias de hoje, existem streamers desse tipo. Até hoje esse conteúdo é feito de forma bem bizarra, mas não era pra ser nem um pouco normal. O comum dessas lives, pelo menos, é na gringa, mas teve até alguns streamers brasileiros que aproveitaram essa brecha e começaram a chamar um monte de menina e colocar elas seminuas nas suas lives. Uou, que conteúdo muito fora, acabar deixando o público cada vez mais doente. Eu não queria dar nome aos bois aqui, mas a esse momento vocês já devem saber quem é o Meicod e até mesmo o Ruiter. Enfim, a Amazon então começou a cortar sem dó, cortou os benefícios do Prime pra quem assistia e também pra quem fazia live, demitiu muita gente e fechou muitos programas de apoio em eventos menores. A mensagem que tava ficando era clara: eles estavam cada vez mais abandonando os streamers. E quem pagou o pato foi exatamente aquela galera que ergueu a plataforma, que insiste em viver de live na plataforma, os criadores de conteúdo que construíram a identidade da Twitch. Basicamente, a plataforma se perdeu tentando ser uma gigante no conteúdo genérico e não mais no que era antes. Ela deixou de ser a casa de muita gente para virar uma terra de ninguém. Hoje, a real é que a galera entra mais na Twitch por costume do que porque tá animada pra assistir algum conteúdo lá. E os criadores estão cada vez mais procurando uma saída, porque a plataforma, que já foi sinônimo de streaming e parecia indestrutível, tá, na verdade, implodindo sozinha. Bom, agora que o outro eu já explicou como eles chegaram até aqui, vamos falar sobre a falência. Depois da Amazon ter chegado na porra toda, em janeiro de 2024, eles demitiram 500 funcionários. Chegaram até a fechar a Twitch na Coreia, o que é bem bizarro se a gente parar pra pensar no tamanho do site. Tipo, eu não consigo imaginar a mesma coisa acontecendo com o YouTube em algum outro país. Claro, porque o YouTube é da Google, aí, né, dinheiro infinito. Mas a Twitch, como a maior plataforma de lives, deveria ter mais estabilidade, não viver em constante cortação de gastos. Uma prova que todos os consumidores
de lives têm disso é os malditos anúncios. Anúncios existem em todos os sites, inclusive até aqui, mas tudo tem limite. Embora alguns procurem métodos de não assistirem isso, de alguma forma eles acabam prejudicando o streamer ou o criador de conteúdo ao fazer. Então, a maioria das pessoas utiliza as plataformas de forma convencional. E no próprio YouTube, pegando de exemplo, o comum é você ver 2 ou no máximo 3 anúncios por vídeo, o que convenhamos que não é nenhum absurdo, já que a maioria dos anúncios são puláveis. Então você gasta menos de 1 minuto para passar desses anúncios, continuar consumindo seu conteúdo. Mesmo assim, o YouTube tem um meio de você nunca ser interrompido usando o YouTube Premium. Quando a gente olha o caso da Twitch, você clica numa live e já toma anúncio. Tudo bem? Você tem que assistir ele inteiro, porque não tem a opção de pular, espera alguns minutinhos e pronto, você já pode consumir sua live, só que do nada, mais 3 anúncios, se você der sorte, pode vir até 5, 6. Eu já vivenciei casos de receber 9 anúncios seguidos, todos tendo mais de 1 minuto, o que nesse caso em específico daria cerca de uns 10 minutos de anúncios que eu teria que assistir todos para continuar na live. E isso sem a opção de pular. Você é obrigado a voltar ao tempo dos Incas e dos Maias e assistir anúncios a rodo, não só uma vez, isso é de tempo em tempo para você continuar assistindo a live. É quase uma TV aberta da vida. Ok, Celito, não tem por que problematizar tanto isso, é só o cara dar um sub. Se ele gosta do que consome, vai pagar ali 10 reais que seja para assistir durante um mês numa boa. Isso até que faz sentido, mas aí você lembra que a Twitch tem a pior divisão de lucro possível. O cara dá sub, beleza, mas o streamer recebe quase nada, principalmente os menores que, mesmo ralando para manter uma audiência decente, vem a plataforma comer 50% ou mais da grana que eles recebem. E se não bastasse isso, a Twitch vive mudando regra, cortando benefício e fazendo tudo na base da surpresa. Por isso, de uns anos pra cá, a gente tem visto plataformas como o LivePix ou o PixGG crescendo e ganhando mais notoriedade. Não só porque é da hora você poder mandar um áudio pro streamer ouvir, mas também pela divisão de lucros. Já que o público é o que paga o salário do streamer, o streamer sempre vai querer receber pela plataforma que tiver a menor porcentagem em cima daquele valor. Por isso que cada vez menos pessoas usam os bits da Twitch, que seria o comparativo ao LivePix, né? A donate na live, só que o próprio LivePix pega 5% dos ganhos de um streamer. A diferença é gritante e isso explica porque cada vez mais streamers de diferentes plataformas preferem colocar um QR Code na tela e pedir pro próprio público donatar através daquilo do que utilizando a própria plataforma que ele tá fazendo live. E se você acha que isso é exagero, lembra do Casemiro? Mesmo fazendo lives na Twitch quase que nunca, a alma do Casé já saiu dali faz tempo. Isso porque, de uns anos pra cá, ele abriu a Casé TV, onde você pode assistir jogos em uma plataforma de stream. E aí vem a pergunta: onde eles escolheram transmitir essas lives? É só a gente olhar pra trás. A Copa do Mundo foi transmitida no YouTube, a Copa do Mundo de clubes também foi transmitida no YouTube, os grandes eventos, tudo na Casé TV fora da Twitch, todos com milhões de aparelhos conectados. E aí você para e pensa, se nem quem já foi o maior streamer do Brasil tem esse respeito de colocar os projetos principais na Twitch, por que outros teriam? Amo assistir suas lives, mas a Twitch é um lixo. Você não poderia abrir simultaneamente no YouTube só pra não ter não sei o que ads. Pô, velho, não tem como, mano. Eu entendo, a Twitch é uma merda mesmo, cara. Mas não tem como, mano. Eu não vou abrir, não. Mas assim, Twitch é máfia? Pô, Twitch não dá, mano. Twitch acabou, velho. Não tem como. O bagulho é muito ruim, mano. Não dá. Twitch é essa porra aqui, só serve pra isso aqui. Tu abrir um bagulho no teu quarto e ficar falando bosta. Se tu fizer qualquer coisa a mais, a Twitch explode. Moleque, o canal da Casé TV ele é banido toda semana aqui na Twitch por violar direito. Fica a gente compra o direito igual um filé da puta, bota pra transmitir o jogo, banido. A gente tava transmitindo o Mundial de Clubes, aí a Twitch espanhola, atenção, a Twitch espanhola mandou uma notificação pro nosso canal que a gente tava violando os direitos de transmissão. E baniu o nosso canal. Aí, tipo assim, pô, a gente tá com 2 milhões de pessoas de aparelhos conectados simultaneamente no YouTube. E, sei lá, com 20 mil na Twitch, né? O número já é grosseiramente menor. Simplesmente os caras vão lá e banem o bagulho, pô. Aí, pô, sinceramente... Aí, só pra constar, né? Eu tomei a decisão, né? A gente tomou a decisão. Não vai ter nenhum campeonato na Twitch da Casé TV. Ponto. Porque, pô, o bagulho depõe contra a nossa credibilidade, né? Entenderam como tá ficando algo genérico? Algo que, com o passar do tempo, deixou de ter o amor e todo aquele carinho pelo streamer que tinha antes? A falência que me refiro, nesse caso, talvez não signifique que a plataforma vai fechar as portas daqui a um mês porque não tem mais dinheiro, mas sim que pra ela se sustentar, cada vez vai ficar mais impossível de usar, seja pro streamer,
ou pro consumidor. Cada vez mais anúncios, cada vez menos o streamer vai receber, cada vez mais vai aparecer que eles estão lá por obrigação dela ser a única plataforma disponível. Mas na verdade, ela já não é mais. E a gente já tem os exemplos de streamers até em 2025 começaram a pular fora, começaram a fazer conteúdos em outros lugares, porque a Twitch é insustentável, principalmente pro criador de conteúdo médio que não vai socar de anúncio na live dele, porque senão ele perde parte do público que já tem, porque fica impossível de assistir por um lucro que não tem tanta diferença assim. O que já não faz mais sentido nenhum é um criador de conteúdo começar na Twitch se não fosse pelo TikTok e essa febre dos cortes de lives. A Twitch já teria morrido faz muito tempo, porque todos que estão lá sabem muito bem que não dá pra crescer organicamente dentro da plataforma, ela não serve pra isso. As pessoas precisam te descobrir em outra plataforma pra ir te assistir em uma que tá lotada de anúncio e que o streamer recebe metade do que ele gera. Entende o absurdo que isso virou? A Amazon, aos poucos, tá matando a empresa, focando em lucro e esquecendo a comunidade. A imigração de streamer nos últimos meses, fazendo lives simultâneas e muitas vezes os números ou se igualam aos da Twitch, ou até passam por conta da experiência ser melhor. O fim da maior plataforma de lives não é quando ela sai do ar, é quando ela existe há tanto tempo que a ideia inicial já se apagou, quando ela deixa de se importar. E isso já começou faz muito tempo.